Olá pessoal, meu nome é Pedro, estamos iniciando mais um Não Apenas Histórias e para o vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o livro Em Algum Lugar nas Estrelas. Esse livro foi escrito pela Claire Vanderpool e publicado aqui no Brasil pela editora Dark Side, no selo Dark Love. Quando eu comecei a ler o livro, uma das coisas que me situou melhor na história foi saber que essa narrativa se passa um pouco depois do término da Segunda Guerra Mundial. Isso foi importante porque eu acredito que naquela época, mesmo com o fim da guerra, as pessoas deveriam estar vivendo numa atmosfera temerária. Elas deveriam estar assim sofrendo e pensando que sempre que o vento soprava era um vento de incerteza, que eles não sabiam o que poderia acontecer mesmo com o final da guerra. E partindo disso a gente consegue compreender um pouco melhor o nosso personagem principal. O Jack, que antes da guerra gostava de super-heróis, precisou amadurecer muito rápido e quase que perder para sempre o espírito de criança e aquela vontade de acreditar nas coisas. O pai do Jack foi lutar na guerra e quando ele retornou para casa ele encontrou a família esfacelada, porque a sua esposa havia falecido e a sua relação com o seu filho Jack não era muito boa, porque eles passaram um tempo muito longo separados, e eles não se conheciam mais, eles não tinham mais uma intimidade, eles não eram próximos. E por esse motivo Jack é enviado para o internato militar e lá ele começa a viver novamente, ele começa a construir novamente a sua vida. Mas isso é muito difícil porque ele não tinha muitos amigos e ele não tinha mais o seu porto seguro, que era sua mãe. No internato, o Jack conhece um menino chamado Early Alden. E o Early é um menino muito peculiar, ele vive no seu mundo, mundo fechado, que só ele entende. Dificilmente o Early apresentaria para alguém o seu mundo, mas talvez o destino fez com que os dois se aproximassem. E com essa aproximação, o Jack percebe que mesmo o Early parecendo um pouco estranho, sendo um pouco peculiar, ouvindo por exemplo Mozart todos os domingos e Billie Holiday sempre que chove, ou organizando as jujubas por cores sempre que as coisas se complicam, eles têm muito a aprender, e o Early tem muito a ensinar pro Jack porque ele não é só um menino estranho. Os dois acabam partindo de uma jornada muito significativa, com um significado muito bonito. E é nessa jornada que os dois acabam aprendendo mutuamente e que eles conseguem enfrentar os seus problemas, enfrentar aquela transição entre a infância e a pré-adolescência. Ah, e lembra quando eu falei que o Jack quase tinha perdido seu espírito de criança, sua vontade de acreditar? É nessa jornada que ele aprende que o impossível só existe quando nós não queremos que as coisas aconteçam, que somos nós os responsáveis pelo nosso futuro e que muitas vezes, se nós nos perdemos, precisamos apenas olhar para as estrelas. Existe no livro um artifício muito legal que a autora colocou. O Early acredita que os números infinitos do número π contam uma história. E durante o livro, a autora narra a história do π, a história do número π. E muitas vezes essa narração ela é tão parecida com a história principal, ela é tão fortemente ligada, que fica difícil perceber onde uma começa e a outra termina. E essa linha tênue que distingue a fantasia da realidade liberta a autora para criar uma fantasia tão verossímil que eu acredito que este seja um dos pontos mais importantes da obra e seja um dos pontos mais incríveis de toda a história que está aqui em Algum Lugar nas Estrelas. Quando eu comecei a ler o livro eu fiquei surpreso, porque a autora coloca umas temáticas familiares muito importantes, fala também sobre a importância da amizade, da fidelidade, da confiança. Além disso também ela fala um pouco sobre como enfrentar a vida, como enfrentar as adversidades da vida, e tudo isso me surpreendeu muito a primeiro momento, eu achei isso muito incrível. A escrita da autora também me deixou muito instigado a continuar lendo e me deixou muito curioso, porque ela parecia ter umas construções diferentes que transmitiriam a história de uma forma peculiar, assim como é a própria história, um pouco diferente. E muito do que eu pensei era a realidade, porque a história é incrível, ela tem uma jornada de amadurecimento muito grande, tanto do Jack, quanto do Early, quanto do pai do Jack. Mas a escrita, que eu acreditava que teria uma pegada poética bem firme, que faria do livro uma história diferente, teria uma escrita no livro que transformaria ele, não aconteceu. E foi esse um dos únicos pontos negativos que eu encontrei na obra, e foi por isso que ela me decepcionou um pouco. Eu acreditava que a escrita teria muito mais a acrescentar à obra. Mas fora isso, o livro ele é muito bom. Aquela jornada de amadurecimento é uma das coisas mais incríveis da obra. Ela prova que mesmo em momentos difíceis a gente consegue crescer, a gente consegue aprender
e a gente consegue, mesmo depois de velho, amadurecer um pouco mais e ser um pouco mais sensível com as coisas ao nosso redor, entender as coisas da forma que elas realmente são. E é por isso que esse livro me surpreendeu, foi uma surpresa muito boa. E além dessa história bacana, esse livro tem uma edição extremamente caprichada também, se tratando de Darkseid, e é um dos livros mais bonitos que eu tenho na minha estante. Começando pela capa, que é incrível, é muito bonita. A folha de guarda também é outra coisa excepcional. O marcador do livro é esse daqui, e nele tem as músicas que tocam durante os dias da semana pro Early. Então é uma coisa muito bonita. E o projeto gráfico continua lindo. Ele tem um cuidado muito bacana, as constelações que eles colocaram são muito legais, elas têm um significado bem bacana com a história. Então a gente vai vendo no início de cada capítulo assim uma constelação até o final da obra, e tem algumas outras também durante. É uma edição muito bacana, né? A diagramação do livro é muito boa e o cuidado, né, sem sombra de dúvidas, e como sempre é muito bom mesmo. Então a gente tem uma nota da autora no final do livro, tem uma entrevista dela que vai explicar um pouquinho mais sobre a obra, mas que eu não vou comentar agora porque vai perder a graça. Então leiam a nota da autora porque é muito boa, mas eu não vou comentar sobre o que ela trata. E o livro termina maravilhosamente bonito, assim como começa. Eu recebi esse livro em parceria com a editora Darkseid. Eu vou deixar aqui na descrição o link se vocês quiserem fazer a compra dele pela Amazon. Além disso, se você gosta de ouvir música enquanto lê, eu vou deixar aqui na descrição também uma playlist que foi criada pela Darkseid especialmente para esse livro. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de dar um joinha no vídeo e de deixar seus comentários aqui embaixo. Além disso, não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais e até a próxima. Tchau!